Ô Raul, o que você pode mostrar amanhã no jogo com o Joinville em relação a mudanças, em relação ao time em busca da reabilitação? Nós estamos procurando, na verdade, uma mudança de postura, né, em relação às últimas partidas. Eu creio que a equipe, em termos de organização, ela, nas últimas partidas ela vem oscilando principalmente pela questão de postura tanto dos atletas, principalmente dos atletas, em relação à questão daquilo que é pedido dentro do campo. E pelo que a gente conversou com eles e eles conversaram entre eles, a gente sabe que essa mudança de postura é vital para que a gente volte a jogar bem. Não passa muito por mudanças táticas, passa mais por uma questão de organização e postura mesmo. Agora, vai ter que mexer nas peças até por necessidade. Também tem o William voltando, né? Queria que falasse um pouquinho da importância desse atleta. E o que vocês se apegam além dessas mudanças para acreditar, né? Que dessa vez contra o Joinville vai ser diferente? O William retorna, ele é um atleta que tem uma importância muito grande na questão de elenco, isso já foi falado desde a pré-temporada, pela questão de experiência, principalmente pela questão de liderança e confiança que ele passa para o restante do elenco. A gente sabe que nós temos um elenco muito jovem, pouquíssimos atletas experientes e rodados, e isso faz com que a equipe oscile, isso era falado desde a pré-temporada. Eu acho que às vezes as pessoas não prestam atenção naquilo que é falado. Em relação à questão de mudança de postura, aquilo que eu falei, a gente tem que voltar a competir forte, que era o nosso diferencial no turno, e que a gente parou de fazer por achar que o diferencial talvez fosse técnico, e na verdade o diferencial não era técnico, era organização e competitividade. Raul, você citou, né, que a mudança de postura não passa por esquema tático, enfim. Mas mesmo assim eu te pergunto, você pretende de repente colocar mais jogadores de meio de campo nessa partida? Por exemplo, o retorno do Diego Jardel para atuar junto com o Caio César nesse meio, deixando o Rômulo e o William na frente, como você já fez em outras oportunidades? A questão como eu já falei, o sistema tático eu não alterei. Eu alterei em relação à questão da característica do jogador. A gente vinha jogando sempre com 3 na frente. O que a gente vinha alternando era a questão de usar um meia na beirada vindo para dentro ou usar 3 atacantes. A gente usou isso durante o turno inteiro, no retorno inteiro também. Nesse último jogo contra o Chapecoense a gente mudou um pouco a postura, que a gente foi para um jogo de contra-ataque, procurou botar jogadores fortes e rápido para contra-atacar, acabamos não tendo, vamos dizer assim, um êxito em relação à questão de retomada para contra-atacar. Tivemos 2 ou 3 bolas na hora que o jogo estava 0-0, não soubemos aproveitar. Então, assim, passa muito pela questão, mais da questão de organização, de aproximação e de postura mesmo, do que pela questão de peças. As peças que a gente tem são essas que foram dadas, a gente sabe isso desde a pré-temporada, e são eles que vão ter que resolver o problema. A gente não tem, vamos dizer assim, dentro do planejamento, quando o clube passou para a gente tinha um planejamento traçado, nós fomos para uma pré-temporada, como vocês sabem, sem zagueiros. Houve um corte na questão do orçamento. O orçamento que foi passado para a gente era 1 e não foi esse orçamento que foi utilizado. Então nós ficamos sem 6 atletas dentro do elenco. As pessoas não sabem isso também. Então a gente passa as coisas para as pessoas não entendem e querem cobrar alguma coisa fora daquele padrão. Eu acredito que a gente fez um turno acima do esperado. A gente esperou um retorno que a gente conseguisse ter uma consistência. A gente não conseguiu ter essa consistência. A gente tem que voltar a buscar isso. Agora você coloca uma situação interessante, você falou, né, que foi passado um orçamento, mas não foi isso que aconteceu, com isso acabou prejudicando, contratações, enfim. Por que isso não foi passado antes, de uma certa forma até para a imprensa, para a torcida, porque no final das contas acaba estourando sempre em cima do técnico? É isso que eu quero colocar. Nesse momento eu vejo muitas críticas em relação à questão do meu trabalho. Eu acho que a gente está fazendo um grande trabalho. Eu acho que as pessoas têm que assumir responsabilidades também. Eu assumo a minha, a equipe em algum momento não tem andado e às vezes por culpa minha, mas tem coisa também que eu não posso assumir. E como é que foi receber essa notícia de que você permaneceria para o jogo do Joinville depois da reunião de segunda-feira, a volta cansativa de Chapecó, os protestos no aeroporto na segunda-feira? Em momento algum houve algum questionamento para mim em relação à questão do meu cargo. O que eu vejo é externo. Em momento algum, o presidente ou o departamento de futebol veio para mim me cobrar em relação à questão dos resultados, até porque eles sabem a realidade que o clube vive. Eles sabem que a gente está fazendo um bom trabalho. A gente sabe que o futebol profissional passa por resultado, isso eu falei para vocês depois do jogo contra o Inter de Lages, quando acabou o turno, e vocês me perguntaram e eu falei. Vocês falaram sobre a questão dos elogios, eu falei,
vai ter elogio quando ganhar e vai ter crítica quando perder. A gente está vivenciando crítica agora, como está vivenciando elogio, é um aprendizado para todos. Tudo isso que o Eduardo falou, né, esses protestos, semana foi até longa para vocês, né? Só que ao mesmo tempo foi a primeira semana no ano que vocês tiveram para treinar inteira. Queria saber como é que foi essa semana. Foi proveitosa, ao mesmo tempo teve toda essa turbulência fora, né, do campo? Nós estamos procurando blindar os jogadores em relação a essa questão, jogadores de comissão técnica. A gente sabe, eu venho de trabalho de base, que a gente tem muito tempo para trabalhar, e no profissional a gente acaba fazendo essa loucura de 15, 16 jogos em menos de 2 meses. E aí tu acaba não conseguindo treinar a tua equipe. Então tu acaba jogando sempre na questão de motivação e organização. Motivação e organização sem treinar. Eu acho que essa semana foi extremamente proveitosa. Em termos de críticas, a gente sabia que viriam pela questão dos resultados, mas em termos de trabalho, eu acho que foi excelente. Me permita voltar ao que você disse anteriormente, né, na questão de assumir. Quem precisa assumir e assumir o quê que você citou anteriormente? Eu acho que cada um tem as suas responsabilidades que têm que ser assumidas. Direção, departamento de futebol, a comissão técnica, os atletas, cada um tem vamos dizer assim, cada um tem uma parcela de culpa, de repente, tanto na questão boa quanto na questão ruim. Como eu sempre falo, eu acho que a gente não pode achar sempre um herói. Aqui no Brasil a gente tem esse costume de achar que tem sempre um herói, que é o grande inventor da bola, e a gente acha que sempre tem um grande culpado, e normalmente o culpado é o treinador. Eu não estou querendo me proteger, eu estou querendo falar o seguinte, quando a equipe estava bem, não era eu, e quando a equipe está mal, também não sou só eu. Assim como eu vou assumir as responsabilidades quando eu estiver errado, eu também acho que as outras pessoas têm que assumir as suas responsabilidades. Ô Raul, voltando à questão da semana cheia de trabalho, a partir de agora, algumas semanas serão cheias, né? Dá um alívio para a cabeça do treinador, dá um alívio para os jogadores que vêm dessa maratona. Você acredita que agora vai dar um tempo melhor para trabalhar e a tendência é de que esse time encaixe um pouquinho melhor e talvez volte a mostrar aquele futebol do primeiro turno? Eu acho que vou voltar lá naquela primeira resposta, que é a questão da postura. Se mudar a postura, independente de tempo de trabalho, eu acredito que a equipe volte a crescer. A gente sabe que para uma temporada a gente precisa de reforço. Isso aí é nítido, todo mundo vê. A gente tem algumas deficiências, a gente tem um bom elenco, mas a gente tem um elenco extremamente jovem que precisa de um suporte de experiência. E a gente não tem tido esse suporte em algum momento, não pela questão, vamos dizer assim, de atletas em si, mas se a gente for olhar dentro do nosso elenco, em termos de rodagem, a gente tem o Renan, goleiro, que vem jogando, o Renato, o João Felipe, que está no departamento médico, o Marquinhos, que está no departamento médico, e o William, que não vinha jogando. Então são poucos atletas dentro do elenco e a gente tem que saber que os jovens iriam oscilar, como foi falado desde o início, e estava de acordo com o planejamento. A gente sabia que oscilaria para cima, oscilaria para baixo e que a gente precisaria ter uma estabilidade. Os atletas têm que saber disso, por isso essa questão da mudança de postura. A gente mudou a postura para o lado negativo, em termos de se acomodar com os elogios, e a equipe acabou caindo no rendimento. Vai ter que mudar. Em relação a reforçar que você citou, o Pereira, meia lá do futebol paulista, do Novo Horizonte, não é um jogador que interessa, e a situação do zagueiro Antônio Carlos te surpreendeu e veio mais alguém para o lugar dele? A questão de reforço eu vou procurar não falar. A questão do Antônio Carlos foi uma situação de um atleta que veio dentro daquilo que a gente pedia, que era um atleta experiente. Pelo que ele passou para mim, o cenário que ele encontrou não era o cenário que ele esperava. Sobre o Joinville, né? No primeiro turno vocês ganharam, só que espera um Joinville diferente, né? Por esse segundo turno que eles cresceram bastante. Espero um Joinville diferente, porque vem em crescimento, uma equipe extremamente organizada. O Emerson Maria e o Emerson Nunes são duas pessoas que eu trabalhei bastante tempo, que eu conheço bem, e eu sei que o trabalho deles é pautado em questão de organização, e isso o Joinville vem demonstrando. A gente vai ter que ter uma organização muito boa, a gente vai ter que ter atenção a todos os detalhes, que a gente sabe que o detalhe que vai fazer a diferença no jogo de amanhã. O William passou ontem por aqui, né, e disse que se o time tiver aquela mesma postura, o mesmo estilo de jogo da partida de ida, lá que o Avaí venceu por 2-0, de repente dá para construir essa vitória no jogo aqui da Ressacada. A gente sabe que agora a história é outra, o técnico é outro. Você acredita que aquela mesma postura é possível fazer esse resultado aqui? Eu acredito que a postura tem que ser parecida com aquilo, uma equipe que é extremamente competitiva e organizada. Em relação à questão do resultado do jogo, a gente sabe que passa por diversos fatores, não somente pela nossa postura, passa também pela postura da equipe adversária. A gente vai ter que saber superar as adversidades
e saber utilizar da melhor maneira possível as nossas peças para conseguir vencer esse jogo. A gente sabe que o detalhe vai fazer muita diferença nesse jogo de amanhã. Show, obrigada. Fechou. Valeu, Raul. Valeu, velho. Obrigado.